E essas foram minhas experiências como mãe de primeira viagem, tendo filho aqui nos Estados Unidos. Começando com como eu descobri que eu estava grávida. Na verdade, eu descobri que tinha alguma coisa estranha com muito pouco tempo de gravidez. E quando eu fui fazer os exames, eu fui na urgência primeiro, porque eu tava com muita cólica. E na urgência me recomendaram ir pra emergência, porque ele achou que era apendicite. Parece que os médicos sempre acham que é apendicite. Ele apertou bem a minha barriga, doeu bastante. E eu fui pra emergência. Na emergência, eles fizeram teste de urina e teste de sangue. E nesses duas consultas, eu falei que tinha possibilidade de eu estar grávida. Por isso que eles fizeram esses 2 exames. Porém, eles deram um negativo. Então, eles falaram assim, não, você não está grávida. Se a dor piorar, você volta. E me recomendaram tomar remédio pra dor. Nesse ponto, mesmo eu falando que tinha possibilidade de eu estar grávida, eles não quiseram fazer ultrassom. Isso foi num sábado. E na quarta-feira eu fiz um exame de farmácia de urina e nesse exame deu positivo para gravidez. E eu fiquei totalmente chocada. Na quinta-feira eu fiz o teste de novo e deu positivo de novo. A partir daí eu fui no médico no sábado de novo. Então, uma semana depois que eu tinha ido para emergência e para urgência, eu acabei marcando o médico normal, o médico geral, e eles fizeram os exames de urina de novo lá no consultório e aí deu positivo de novo. Então, assim, confirmada, eu estava grávida realmente. Porém, essa consulta foi uma das piores que eu já tive, porque a médica, ela meio que me preparou para ter um aborto espontâneo, já que ela me falou que as cólicas não eram normais e que sangramentos poderiam ser normais, mas não cólicas. E eu pedi para ela se tinha algum exame extra que eu poderia fazer, algum ultrassom extra que eu poderia fazer para ter mais informações sobre como estava indo a minha gestação. E ela disse que não, e que eu só poderia marcar uma consulta com um obstetra quando eu tivesse com 8 semanas de gestação. Isso tudo aconteceu bem cedo, né? Eu estava com mais ou menos 2 semanas de gestação somente quando eu descobri que estava grávida. Então eu tive que esperar até a 8ª semana nessa ansiedade, sem saber se eu iria ter um aborto espontâneo ou não, para poder falar com um médico especialista. A consulta com o especialista foi muito melhor. Ela me falou, na verdade, o oposto. Falou que cólicas são normais, sangramentos não tão normais, mas que não quer dizer que eu teria um aborto se eu tivesse sangramento necessariamente, mas que eu teria que voltar no médico para mais exames. Aí lá eu já fiz o ultrassom e consegui ouvir o coração da minha baby. Is that it? That's really loud. Yeah, that's a heartbeat. Oh my god. About 140, normal. Uterus, baby. Oh my god. A partir daí, a clínica já marcou várias consultas que acredito que no começo era uma vez por mês. Eu estou no meu 3º trimestre de gestação agora. E um passo imediato depois de descobrir que eu estava grávida eram os testes genéticos. Os testes genéticos foram recomendados pela médica, eu não entendi muito bem que eles eram opcionais, mas basicamente vai escanear o meu sangue e vai ver quais são os genes que eu carrego que podem trazer doenças genéticas. Isso já dá uma baita de uma ansiedade, porque mesmo que o teste diz que eu tenho essas doenças genéticas, ainda não quer dizer que o neném vai ter essas doenças genéticas. Na verdade, é muito comum que nós carregamos esses genes e não temos a doença. Quando voltou o resultado de 112 genes, 3 deram positivos para mim. Então, o que eles recomendaram é que o Kevin fizesse também, para ver se dos genes que o Kevin carrega, se tem algum que dá match com os meus. Então, o Kevin fez, ficamos nessa super ansiedade e no fim das contas nenhum dos genes do Kevin bateu com os meus. Então, as chances de nosso neném ter algum problema genético é baixa. Não é impossível, mas é baixa. E aí a gente ficava, e se batesse, né? O que a gente faria? Se batesse, na verdade, significaria que o neném teria 25% de chance de ter a condição genética. Então, depois dessa experiência desse teste genético, a gente resolveu não fazer mais nenhum teste que envolva esse tipo de coisa, porque independente do resultado, a gente não poderia fazer muita coisa. As consultas que tivemos no médico depois disso eram consultas extremamente rápidas, tipo 15 minutos no máximo, onde a gente só escutava o coração do neném e tirava dúvidas. Então a gente tinha que vir com uma lista, porque se a gente não viesse preparado, a gente perderia aquele momento com a especialista. E parece que todo sintoma que eu falava era normal. Insônia, normal. Nariz sangrando, normal. Dores constantes de cabeça, é normal.
Outro teste importante é o teste de diabetes, porque aí sim, se der positivo, eu tenho como fazer coisas para não piorar a situação. O teste de diabetes aqui você pode levar para casa. Então eu trouxe uma garrafinha do hospital e a garrafinha tinha todas as instruções que eu tinha que fazer. Então eu tinha que tomar, começar a tomar depois de 2 horas, se não me engano, que eu comi, e tomar em 10 minutos a garrafinha inteira. E depois que eu terminasse a garrafinha, em 1 hora eu tinha que ir no médico tirar o meu sangue. Então eu não precisava estar no laboratório ou ficar no médico por todo esse processo. Eu poderia fazer de casa. Esse teste deu que eu não tinha diabetes, então eu não precisei fazer a segunda parte do teste, que é mais complexo, e aí, assim, vale mais a pena ficar no hospital, porque é realmente complicado esse negócio. Tipo, essa garrafinha te deixa meio doidinha, assim. Nós também contratamos uma doula, no nosso segundo trimestre contratamos uma doula, que doulas são pessoas treinadas para te ajudar durante o parto, para te auxiliar no pré-natal e no pós-natal. No caso, as doulas às vezes se especializam mais no pré-natal do que no pós-natal. É o caso da nossa, então ela vai nos dar mais orientação no pré-natal, participar do parto e depois no pós ela vai fazer uma visita pra gente. A gente preferiu a doula por conta da distância que nós temos os médicos daqui realmente, porque eu não me sinto próxima da minha médica. Claro, como que eu vou ser, né? 15 minutos de consulta. 15 minutos eu tô ainda exagerando, tá? Normalmente é menos que isso. Ela só vai pra medir o coração, falar que tá tudo bem e tirar dúvidas. Dura mais quando a gente realmente tem mais dúvidas, não porque ela está nos auxiliando. Então nós preferimos a doula porque muitas vezes a gente não sabe nem as questões, nem as perguntas pra perguntar. Então a doula vai nos ajudar nisso e também durante o parto ela vai estar lá pra tanto me ajudar com as contrações e as dores e tudo mais, quanto para orientar os médicos das minhas preferências. Então, por exemplo, eu já tive ataques de pânico no passado, então se caso aconteça algo durante o meu parto, ela já tem as instruções e ela é formada em psicologia também, então ela vai me ajudar a sair dessa sem eu depender dos médicos e da boa vontade deles. Da mesma forma, toda essa questão de amamentação, ela também vai estar dando esse suporte, então a gente está muito animado por ter a ajuda dela nessa jornada nossa. Sobre os custos de tudo isso, esses testes, o teste genético, por exemplo, né, com o seguro ficou em torno de $45 e às vezes eu recebo umas contas assim de $10, $9, que eu nem sei direito o que deve ser os exames, mas nada muito louco. E pelo que eu pude ver do meu seguro, eu vou ter que pagar $500 para todo esse processo de pré-natal, parto. Eu não sei se pós-natal tem alguma coisa incluída, mas seria $500 com tudo e eu achei um preço muito bom, considerando os custos que temos aqui nos Estados Unidos, né? Uma vantagem de ter um neném nos Estados Unidos que eu achei é que temos muitas opções, tanto de roupas quanto de acessórios, que trazem muita facilidade para a maternidade e que são num preço mais acessível. Claro que aqui o céu é o limite, mas dá para encontrar muita coisa boa por um preço acessível e que eu tenho certeza que vai deixar a nossa vida muito mais fácil. Inclusive aqui na minha região também tem grupos de venda de coisas usadas e a gente encontrou coisas muito legais de segunda mão, em ótima qualidade, e que se a gente fosse comprar seria mais de $1000. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Eu também vou fazer vídeo do quartinho da neném e desse processo todo. Então se você gostou, já não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!